Olá, meus amigos, um grande abraço, a visão saindo de dentro de casa, a visão. Hoje nós vamos trabalhar com... Não. Um dia a gente vai trabalhar com essa aqui. Não com essa, mas com uma dessa. Hoje vamos trabalhar com essa belezura aqui, ó. Também a cerola. A cerola é fácil de mexer, eu acho, né? E ela tem essa... Sabe o que a gente vai tentar fazer com ela aqui? Será que você sabe? Será que você sabe? Kengai? Não vamos falar coisa técnica, para você não ficar voando. Vamos tentar fazer uma cascata aqui para o futuro? Então vamos. Vem comigo. Vamos aprender junto. Vamos aqui, meus amigos. Já estamos aqui posicionados. Vamos usar a mesma vasilhinha que a gente colocou nosso ipê de jardim com essa nossa acerola que está aqui já frondosa. Já faz algum tempo que ela está aqui. Talvez tenha 2 anos aqui dentro, só aqui dentro, e mais 1 ano talvez de muda, talvez seja uma plantinha de 3 anos, mas num vaso pequeno não desenvolveu tanto que deveria desenvolver. Eu tenho uma planta ali de 3 anos que está enorme porque foi colocada no chão. Então, aqui, e para minha surpresa, quando eu vim trazendo para cá, eu puxei aqui, ó, inteirinho, né? Inteirinho aqui. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que vocês têm visto nesses vídeos, e a gente está aprendendo junto. É comum você ver vídeos sobre bonsai, a pessoa quando vai fazer, mudar de vaso, fazer todo tirar terra, cortar raízes e fazer acontecer. Aconselho você que seja iniciante, talvez você não mexa com planta todos os dias, não mexa com planta há um bom tempo. É interessante que às vezes na mudança que você vai fazer, se você vai fazer uma mudança para um vaso maior, seja na profundidade do vaso, seja no tamanho do vaso, é interessante você preservar a integridade dela. No dia que a gente for realmente mudar essa planta para um pré-bonsai ou já para ser um bonsai, num vaso específico de bonsai, normalmente um vaso mais raso, né, vamos dizer assim, a gente faz todo esse trabalho. Se você está mudando para um vaso e até mesmo que caiba as raízes, coloque as raízes, não mexa muito, não mexa na integridade, mexa talvez até no pivotante, mas nas raízes que vão trazer sustância para a planta, não mexa muito se você ainda não tem o conhecimento necessário para isso, porque além de retardar a recuperação da planta, né, você também vai ter que usar mais adubo, você vai ter que ter o cuidado, inclusive, de não tomar muito sol ou de regar mais vezes, e aí você pode perder a planta. Então, se você está começando, mude, tente preservar o máximo possível para poder não ter problema depois. Então, eu vou usar aqui esse vaso que a gente já usou no outro vídeo, que é um que eu tenho, ainda tenho mais um desse, eu acho que ainda dá para colocar mais uma planta nele. E se a gente tirar ele aqui para cá, a gente vê, ó, que tem pelo menos uns 4 dedos aqui, que dá para colocar substrato. Então a gente vai dar uma preenchida aqui embaixo, né? Para você ver que esse vaso aqui não é tão fundo. Esse vaso aqui de cimento, ó, foi feito com esse molde. Só que há muitos anos atrás e no momento que ainda estava se aprendendo a fazer. Esse vaso aqui parece que é fundo, mas não é, ó. É bem rasinho, porque foi feito bem grosso e também muito mais grosso aqui no fundo. Não é fininho como o molde aqui, por exemplo, que é uma bacia de plástico, certo? Então por isso que cabe muito dele aqui. Vamos encher mais essa bacia, pelo menos aqui até um bom ponto, trazer mais substrato, colocar, ajeitar de substrato para depois a gente ajeitar a planta. A gente vai trabalhar com essa planta aqui, ela já tem um movimento dela aqui, ó, não fiz nada com ela. Aqui tudo que você está vendo aqui é a natureza, nunca nem podei nem nada pelo que eu me lembro. Então ela já tem uma queda aqui, a gente vai fazer uma cascata nela aqui, que é chamado de Kengai, mas a gente não vai usar termo técnico agora, porque a gente está aprendendo tudo junto. A gente vai usar o português aí para a gente fazer uma cascata. Lembrando do bonsai de cascata, você pode ter um vaso redondo ou um vaso quadrado retangular, para quando você for fazer a cascata a nível do tronco. Então eu tenho aqui esse tronco aqui, ó. Então a cascata, deixa eu afastar um pouco aqui, ó. O ideal é que a cascata venha, quando desça, ela fique aqui, no mesmo nível do tronco, ok?
Você já deve ter visto alguma cascata que vem e desce, vem cá para baixo. Então, às vezes a cascata tá cá embaixo. E aí é um outro nome, Kengai, não vamos usar termo técnico, é um outro vaso, mais vaso parecido balde, vamos dizer assim, né? Aqueles vasos maiores, né? Às vezes redondo, às vezes quadrado, mas que a cascata passa do nível do tronco, certo? Nesse daqui a gente não vai usar por enquanto do que cai. A gente vai tentar fazer a cascata, dobrar ele todo, fazer a poda ao nível do tronco, ok? Nesse vídeo a gente vai fazer apenas o transplante, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vamos usar aqui os recursos que nós temos, né? Lembra que a gente usou aqui os pedriscos aqui, ó, que é da areia que a gente peneira aqui quando for fazer alguma obra. A gente sempre joga num lugarzinho certo. Então esse aqui são os pedriscos, que é chamado de seixo em alguns lugares, né? É uma pedrinha que vem na areia de construção, que tá bem aqui, ó. Já tá pouquinha, que já construindo o que é construir. Eu uso ela também para fazer o substrato das rosas do deserto, que tem link aí, inclusive, na descrição. Você que gosta de rosa do deserto, a gente tem um canal só sobre rosa do deserto também. Então a intenção aqui é forrar o fundo, né? Daquele mesmo jeito a gente fez alguns furos no vaso, né? E logo depois vamos preencher com o substrato que a gente tem aqui, que é cama de frango, areia e um pouquinho de terra de chão mesmo, terra de mato, ok? Aqui a gente falta colocar um pouco de carvão. A gente vai botar aqui carvão para misturar aqui. Lembrando que nossa cama de frango aqui, para quem não sabe, a gente tem uma granja bem aqui, é de casca de arroz. É feita com casca de arroz, nossa cama de frango, muito boa. Aqui tem um pouquinho mais de barro, ó, um pouquinho mais de areia também, né? A areia é totalmente inerte, né? A areia não tem nenhum tipo de nutriente, vamos dizer assim, para a planta. Mas a areia é muito bom para manter molhado, mas sem empoçar. Então a água chega mesmo no período de chuva e a água escorre com mais facilidade, mas mantém molhado. Então uma planta que precisa ser regada, mas não encharcada, funciona muito bem quando você coloca num substrato e mistura esse substrato com areia. Como a cama de frango, lembrando que a cama de frango precisa ser curtida. A cama de frango é bem forte, né? Um NPK bastante forte e natural, né? Tem bastante nitrogênio, tem bastante potássio. Vai ajudar bastante, então precisa de algo drenante. Porque quando você mistura a cama de frango com uma terra, ela fica um pouco lameada, dependendo da condição da cama de frango. E isso a gente não quer, certo? Por isso a gente mistura com areia. Vou pegar mais um pouquinho aqui, botar numa vasilha. A gente vai montar a planta aqui, ver se dá certo e preencher com mais. Vamos lá. Chegamos aqui. E aí vamos só mudar daqui para cá, ver se tem o mesmo nível. Então a gente fica com o mesmo nível. É importante que, se você for mudar uma planta nessa condição que eu estou fazendo, como você vai ter raízes no fundo, raiz, tem bastante raízes aqui, ó, praticamente é só raiz, você deixe uma boa quantidade no fundo para poder as raízes começarem a se espalhar, correr para outros lados, né? E também não só no fundo, como também nas laterais, né? Como aqui eu tô vendo que tem muita raiz, eu vou tentar só baixar aqui, né? Para ver se a gente coloca também aqui em cima, que é importante, um substrato novo que vai dar uma adubação nova para a planta, né? Você vê que é muito lameado aqui, ó. Tinha chovido um pouquinho pela manhã, usando a mão mesmo. Ó, tem até umas pedrinhas junto, né? Abrindo um pouco mais aqui, descobrindo um pouco mais
da raiz, mas a gente não vai mexer em raiz agora. Só para dar uma folgada mesmo, entender o que está acontecendo por aqui, né? Não podemos perder o nível do tronco que vai ficar na terra com a borda do vaso, para essa situação da cascata, hein? Não podemos perder essa. Pronto, dei uma folgadinha aqui, né? Com a mão mesmo. Sinto muito mais raiz do que propriamente terra, substrato aqui. Então, quando a gente for fazer aqui o transplante com a necessidade de poda de raízes, a gente vai ter bastante raiz, não vai ter muito problema. Alguém passou gritando, o cachorro deu uma alertada ali, né? Então toda essa área aqui a gente vai preencher com um substrato novo. Vamos lá. Olha por que os cachorros estão latindo. Quem vive na roça é essa coisa. O novinho veio todo serelepe, latindo, chegou aqui, viu o tamanho dos bichos, deu uma parada. Quem tem grana é quem tem isso aí. E aí? Dá certo pra você aí? Dá não, né? É carne um bicho desse, hein? 400 quilos fácil aí. Ali passa de 500. Então aqui eu vou colocar um pouco mais de substrato, aquele mesmo lá que a gente estava usando, né? Com isso eu vou apertar um pouco mais a base da planta, porque já que a gente vai ter que entortar ela, né? Vou inclusive chegar um pouquinho mais para cá, tirar do centro, né? Tirar do centro do vaso, colocar um pouquinho mais para cá, para ter um pouco mais de firmeza quando a gente for, né, fazer a dobra do galho, né? Verificar como é uma planta que já tem uma certa dureza aqui, se a gente vai conseguir fazer essa dobra, se a gente vai ter que mudar aqui a posição da planta, né? Então tudo isso a gente tem que analisar, principalmente depois que for colocado aqui tudo, certo? Vai precisar de um pouquinho mais, ó. Opa, vou quebrar o vaso. Com a mão só, tem que ser guerreira. Colocando um pouquinho mais, né? Como outra dica aqui que a gente vê muito em outros vídeos. Quando a gente vai fazer ali o replantio, né? Você vê muitos bonsaístas experientes aí fazer uma catucada, né? Pegar lá o hashi, um pauzinho e fazer uma catucada e prensar essa terra aqui. Também é outra coisa que eu não aconselho que você faça logo no início, se você ainda está aprendendo a não mexer com bonsai e aprendendo a mexer com plantas, né? Você deixar um pouco mais folgado aqui, como eu estou deixando agora, você vai dar mais espaço para aquelas raízes ali que estão todas compactadas, vamos dizer assim, elas se ramificarem mais durante, tanto para o fundo, né, que eu dei espaço, tanto para as laterais aqui que eu dei espaço. Quando eles fazem aquilo, significa que eles fizeram ali às vezes a poda da raiz, e a raiz que é feita a poda, ela fica um ferimento, né? Ela fica um ferimento. E quando você faz essa compactação, você tira o ar daqui de dentro. Quando você tem ar aqui dentro, a chance de quando você faz a rega, a chance de quando cai uma chuva, de ficar água acumulada nesses espaços onde teria ar, a água vai tomar conta do espaço que está com ar, e aí você acaba empoçando internamente e você tem a chance da raiz apodrecer. Nesse caso não, eu não fiz nenhum ferimento nas raízes, eu deixei as raízes, eu quero que as raízes se expandam. Isso vai ajudar essa planta a se recuperar desse transplante
e das podas que a gente vai fazer nela aqui no próximo vídeo, e isso fica melhor. Então assim, quando a gente for fazer o procedimento de mudança para um vaso de bonsai, a gente tem um procedimento. Como aqui eu estou buscando tanto aprender junto com vocês, quanto a fazer movimento para depois sim trabalhar com as raízes, é algo mais interessante você fazer dessa forma. Como eu não tenho pressa, apesar de estar usando plantas que já tem um tempo, que já tem um formato, às vezes já tem um movimento, eu vou ter um resultado um pouco mais rápido do que outras pessoas, mas eu não tenho pressa. Eu não preciso mudar para um vaso de bonsai agora, coisa que essa planta poderia ser feita do jeito que ela está aqui. Ainda seria um pré-bonsai, ainda teria um formato, mas já poderia estar com um vaso mais curto. Mas eu não tenho pressa de fazer isso agora. É o que eu falo para vocês e vou fazer um vídeo sobre isso, do bonsaísta aprendiz, o que é que tem que ter como prioridade. E uma das prioridades do bonsaísta aprendiz é deixar a planta viva. Essa é um dos primeiros princípios, vamos dizer assim, que eu estou inventando agora, claro, do bonsaísta aprendiz iniciante, é não perder a planta. Porque qualquer movimento errado que você faça você perder uma planta dessa que tem 2, 3 anos, num vaso pequeno, já esperando ser feito essa mudança, você perdeu 3 anos, vai ter que começar tudo de novo. A não ser que você tenha outras plantas nessa mesma condição. E essa aqui me deu a sorte de já ter, né? Até devido ao vaso pequeno, ela foi procurando aí, né? Se moldar de outras formas. Ok? Vamos aprender juntos. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. E não perca o próximo vídeo, que é quando a gente vai fazer todo o movimento e aramação e poda. Ok? Um grande abraço. Vamos lá.